não conhecem, o Dr. Dalton é psicólogo. E aí, Dr. Dalton, como vai? Tudo bem, Ramai. Mas é isso mesmo, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Você, a gente considera um irmão de casa e muito competente, e sempre que nós temos algumas dúvidas e algumas situações, a gente recorre ao Senhor. E é muito bom ter essa conversa. A pedido de vários irmãos, nós retomamos essa live com você para dar continuidade àquela primeira que nós fizemos, né? É um grande prazer ter você aqui com a gente. E eu tenho um carinho muito especial pela Igreja Batista da Renascença. Eu converti nela. O pastor Rubens foi um homem de Deus que Deus usou. Você também foi uma bênção. É interessante que você me convidou para fazer uma palestra na igreja sem saber que eu tinha sido de lá. Tenho uma identificação muito boa com você, gosto muito de você, gosto do pastor, gosto da igreja. Eu tenho um vínculo muito grande com aquela igreja. Aquela igreja, onde eu vou, eu falo dela como o lugar onde eu converti. E o pastor Rubens Schreiber é um homem de Deus, eu conheço há muitos anos, foi um instrumento de Deus. Então, a Igreja Batista da Renascença está e sempre estará no meu coração. Com certeza. Que bom, que bom. A recíproca é sempre verdadeira. Sua família frequenta lá. É uma bênção sempre estarmos juntos. Toda vez que eu te vejo e revejo, a gente se alegra. Mas, doutor Dalton, o pessoal aí está querendo fazer... Recebi várias perguntas, mas ao iniciar, eu gostaria de ler um salmo. Eu acho sempre importante iniciarmos as nossas conversas com a palavra de Deus. E o Salmo 121, 1 e 2 diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, isso é a certeza que nós temos, que tudo foi feito por Deus, todas as coisas entre o céu e a terra, e nós que estamos vivendo nesse meio, também somos criação de Deus, e Deus nos criou para sermos perfeitos e bons, e é por isso que a gente tende a sempre buscar conhecimento, não só físico, mas também conhecimento espiritual. E eu hoje, conhecimentos da ordem mental, psicológica, viu? Então, fique bem à vontade para responder nossas perguntas. Lembrando os irmãos, nós não combinamos absolutamente nada, o Dr. Dalton é muito capaz, e eu tenho várias perguntas de vários irmãos aqui, e nós não combinamos nada, né, Dr. Dalton? Sim. Mas para mim a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante que tem nessa questão é o relacionamento com Deus. É a base do equilíbrio psicológico do ser humano, porque o relacionamento com Deus é fundamental. Só Ele te dá um norte que você não vai conseguir em lugar nenhum fora dele. Esse mundo, por mais que tenha boas coisas, úteis e importantes, mas elas são, com certeza, secundárias. A salvação em Jesus Cristo é a primeira coisa que tem, a mais importante de todas. As coisas que a gente vai viver nessa terra são importantes, mas quando nós saímos daqui, vai ficar tudo aqui, e o mais importante é o céu, e por isso tem que realmente começar com a palavra de Deus. Amém, graças a Deus por isso. Pastor, vamos à primeira, doutor Dalton. Eu falo pastor, mas doutor Dalton, nosso psicólogo querido. Vamos à primeira pergunta. As pessoas pediram para não se identificar, então eu não vou falar o nome de quem fez as perguntas. Mas a gente está vivendo momentos de pandemia, né? Como todos sabem, é mundial. Muitas mortes estão ocorrendo, não só de pandemia, mas mortes que já vieram antes, mas a pandemia tem trazido também algumas baixas. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa agora, são 15.300 mortos no Brasil. Claro que morreram outras pessoas de outras tantas coisas, mas eu estou falando agora da pandemia, que a pergunta está direcionada a isso. E no mundo foram 310 mil pessoas que morreram com essa pandemia. Então a pergunta é o seguinte: em tempos de pandemia, muitas pessoas estão perdendo entes queridos,
Fale um pouco sobre a questão do luto. O luto acontece igualmente para todo mundo, existe tempo determinado, e qual que seria o enfoque bíblico ou a visão psicológica para o luto? Não, o luto, na verdade, é o seguinte: toda perda gera um luto. Quanto maior a perda, maior o luto. Claro que uma perda de um familiar, que você tem um vínculo afetivo com ele grande, a perda vai ser muito grande. E o que acontece muitas vezes é o seguinte: quem perde um ente querido, obviamente vai chorar, vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ter um processo, um tempo de luto para ele próprio ir reorganizando a vida, obviamente elaborando a perda, chorando, e aos poucos a vida tem que ir voltando ao normal com o passar do tempo, a pessoa volta. Agora nós estamos na pandemia, isso não serve para dentro da pandemia, né? Para fora da pandemia, a gente passa o tempo, volta a trabalhar, reorganiza a vida. Na pandemia deve ser bem mais difícil exatamente por isso, porque você não vai ter uma rotina que normalmente a gente tem, que obriga a gente a voltar à realidade e que, por um lado, ajuda a ir voltando para a realidade. Mas a perda é proporcional ao envolvimento afetivo que a pessoa tem. Só que, por isso que muitas vezes, numa mesma casa, quando morre um ente querido, seja um pai ou uma mãe, não significa que as pessoas não gostem, mas as pessoas muitas vezes não têm o mesmo sentimento. Eles têm um sentimento, mas a profundidade do sentimento, a dificuldade do sentimento é diferente. Agora, eu sempre falo isso: a pessoa mais imatura, ela vai sofrer muito mais. A perda dela vai ser muito maior. E uma coisa que eu sempre trabalho com clientes meus que são muito imaturos, você está vendo que a dependência psicológica dos pais, por exemplo, é muito grande. De antemão, eu já proponho trabalhar essa questão mostrando para a pessoa que num futuro, esse futuro, claro, quanto mais longe estiver, melhor. Caso ele venha perder essa pessoa, e eu já vi várias histórias iguais a essa, a pessoa vai sofrer muito mais. Porque é como se essa dependência é como se você precisa do outro numa proporção muito grande. Mas o luto ele é elaborável, porque o luto, tirando a tristeza, com o tempo, as pessoas normalmente não gostam que a pessoa fique falando a respeito da pessoa que morreu. Elas muitas vezes não dão contas, mas no meu caso, o importante é que ela fale. A gente volta na história toda, revolta, trabalha as questões, trabalha o sentimento, tem sempre um sentimento de culpa, por que que eu não dei mais atenção? Tem sempre aquelas coisas quando uma pessoa morre. Mas como ela para um tempo e fica só em função daquilo, ela supervaloriza isso. Mas se você for ver na prática, a gente trabalha, estuda, tem que correr para lá, tem que correr para cá. Então, quando uma pessoa falece, você tem aquela ideia: eu tinha que ter dado mais atenção. Mas quando eu pergunto para a pessoa como é que era a vida dela, não tem condição de dar essa atenção idealizada. Tem que dar atenção, sim, sim, muito mais talvez do que as pessoas dão de menos. Mas muitas vezes o que é dado em grande quantidade. Mas quando a pessoa morre, a pessoa tem um sentimento muito grande. E aos poucos vai se trabalhando essas coisas, a perda não volta, a pessoa não volta, mas ela consegue elaborar e continuar vivendo para frente. Agora, tem pessoas que não elaboram adequadamente o luto e 5, 10, 15, 20, 30 anos depois estão sofrendo pelaquela morte, porque aquela morte não passou. E aí a pessoa mais imatura vai ficar nisso e vai sofrer, e se ela já não era deprimida, acaba deprimindo e vai complicando a vida para a vida fora. E nessa Por isso história que do tem luto, e nessa pode história falar. do luto, eu já participei de vários velórios, a gente percebe, principalmente em âmbito familiar, que a gente tem mais intimidade. Porque, claro, o luto é um ambiente de tristeza, né? E todos choram, normal. Mas o chorar demais também não seria, talvez, um reflexo daquilo que a pessoa deixou de fazer com relação à pessoa que morreu?
Eu vejo isso familiarmente falando, não vou citar nomes, logicamente, mas pessoas queridas que deixaram e morreram, filhos que não cuidavam, que não tratavam, que eram filhos desobedientes, é o que choram mais, é o que estão mais desesperados. Você acha que isso tem alguma correlação? A relação, muitas vezes, é o sentimento de culpa, né? E principalmente quando essa morte se dá de uma forma mais súbita, né? Porque, por exemplo, a morte de um ente querido que fica doente por vários meses ou até anos, Já se aos poucos, prepara, né? uma parte do luto é anterior à morte e a outra é posterior, até porque, no fundo, até antes que morra, a gente espera que, ainda mais a gente é crente, espera que Deus possa vir a curar. E, obviamente, Deus não vai curar todos os casos, mas você fica com aquela esperança até a última hora. Mas se o luto, a doença é muito prolongada, a pessoa já começa depois a ter meio uma forma de dó, porque a pessoa está sofrendo demais, então ela morrer muitas vezes é um descanso. Então, boa parte do luto já vai resolvida aí. Mas a morte súbita de uma pessoa que você não tem tempo de elaborar, e se você tem uma relação muito mais negativa, dependendo de como você lida, aí sim você pode ter um sentimento de culpa que fica para depois que a pessoa foi, e aí a outra questão a ser trabalhada para que se resolva essas coisas e a pessoa caminhe para frente. Agora, tem coisa seguinte, o ser humano não é perfeito, o ser humano tem uma história de vida, algumas histórias de vida são muito ruins, são muito difíceis, e aí muitas vezes vai ter que elaborar, vai ter um sentimento de culpa, mas aos poucos essas coisas podem ser elaboradas, você nunca vai. Se você tem um afeto, eu tenho uma pessoa conhecida que na ocasião o pai dela estava numa situação muito difícil e ele falava da possibilidade que se ele viria a esquecê-lo depois que ele morresse. Eu falei, você pode ficar tranquilo, você não vai esquecer. Agora, você não vai lembrar como você não lembra quando você está trabalhando, você não lembra dos seus filhos toda hora, né? O dia inteiro. Não que você esqueça dos seus filhos, mas se você concentra no seu trabalho, você não vai poder Focado em outra pensar. coisa, né? Você não vai poder pensar todas as vezes. Então, esse esquecimento você acaba tendo. Mas, por exemplo, eu vou te dar um testemunho pessoal. Quando eu falo disso, muitas vezes as pessoas acham que eu sou só um teórico. Então, eu vou te dizer um negócio. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Meu irmão mais velho, que era um pai, morreu, eu tinha 23. E a minha mãe morreu quando eu tinha 38. Então, eu sei o que é perder antes querido. E no caso da morte da minha mãe, foi uma morte bem mais significativa pelo fato de ser minha mãe, pelo histórico todo. Mas não são perdas grandes e significativas, cada uma de um jeito. Meu irmão mais velho era, na verdade, um pai. Meu pai tinha problema com o alcoolismo e desde que eu me lembro, eu sou o quinto na ordem de nascimento, e desde que eu me lembro por gente, meu pai estava envolvido com o alcoolismo. E o meu irmão mais velho, na verdade, tinha essa função. Para mim foi uma coisa muito interessante que eu vivi com ele nos últimos tempos. Estava no hospital, apesar de eu achar que ele não ia morrer no outro dia. Ele falou uma coisa para mim que vale a vida, e a minha vida mudou. Um dos divisores de água para mim foi depois da morte do meu irmão e da minha cunhada. Aí eu passei a buscar as minhas coisas do jeito que eu queria. Então ele chegou para mim e me agradeceu, dizendo que como eu morei com ele, eu levava ele para um lado para o outro, ele falou que ele me agradeceu como eu tivesse, como se eu fosse, eu tratei como se ele lidou comigo como se eu fosse pai dele. E eu só não falei para ele mas ele foi o meu pai. Então é o seguinte, é uma perda muito significativa. Obviamente eu sinto saudade, mas a vida tem que andar. E a vida anda. Agora, tem que elaborar o luto. Agora, o sentimento e a saudade são coisas que não tem jeito de tirar. Então, tipo assim, eu sei disso, eu já vi isso, eu já trabalhei. Numa outra live eu falei, eu trabalhei com uma moça, com uma mulher que perdeu uma filha um ano e pouco depois, com 1 ano e 2 meses. A menina tinha 1 ano e 2 meses, e tinha 6 meses que a menina tinha morrido. E eu trabalhei o luto e ela conseguiu elaborar. Não significa que ela não ame a filha, ela continuou amando a filha, ela continuou sentindo falta, mas ela não tem que sofrer a vida inteira arrastando aquilo, deprimida e aquela história toda. Mas é uma questão difícil, assim, difícil de viver,
mas que dá para viver e ter qualidade de vida depois. E muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, algum exemplo que eu tenho de uma outra criança, que as mulheres achavam que ela tinha que sofrer a vida inteira. Ela, 2 anos depois eu a conheci, depois da morte do menino, com uns 6 meses eu ajudei a ela, e ela falava isso. As pessoas não achavam que ela nunca mais podia ser feliz porque tinha perdido um filho de 10 anos. E eu ajudei ela a sair, ajudei ela a trabalhar. O irmão desse menino que tinha A 4 vida, anos na... a vida Hã? tem que seguir, né, doutor? A Porque vida tem que seguir. a própria Bíblia tem um caso desse, de uma mulher que perdeu o filho, claro, respeitaram o luto, choraram demais, tem vários exemplos desses. Mas aqui, bola aqui para frente, vamos fazer outro e ter outro filho. Davi foi assim também, teve um filho, perdeu o filho. Tiveram luto, choraram, sofreram, mas logo depois, né, bola para É, frente. você nunca mais esquece, mas você caminha. E isso é uma forma mais madura de lidar. Mas tem que elaborar o luto. O luto não some, quanto mais imatura é uma pessoa, ele não some só com o tempo. Ele tem que ser curado, ele tem que ser elaborado. E não é uma questão só de aprender. Eu tenho visto uma questão que eu vi na igreja eu vi na televisão de uma igreja trabalhando com umas mulheres que perderam filhos. Elas têm 2 anos que elas estão. A impressão que dá que eles se unem para um apoiar o outro. Ótimo, eu concordo. São várias mulheres, umas apoiando as outras. Ótimo, até aí eu concordo. Mas não tem o tratamento do luto, na minha percepção. Elas vão ficar ali naquele grupo de mulheres que perderam filhos, praticamente a vida inteira girando em torno disso, indo ali para chorar. Quando eu ouvi, eu pensei assim, tem que trabalhar o luto. Se trabalhar um luto de cada uma dessas mulheres, elas podem caminhar para frente. Ora, psicologicamente falando, a Lúcia até fez uma pergunta aqui agora. Existe um tempo determinado para um luto na normalidade psicológica? Claro que todos teremos luto, né? Mas 2 meses, 3 meses, passou disso já virou algo complicado. Igual o que eu falei, dentro da pandemia fica pior porque a gente não tem muito que voltar para a vida normal. Mas normalmente 2 meses, 3 meses, você já começa a entrar. Porque, na verdade, quando a pessoa morre, você ainda espera que ela apareça, que ela volte, ela vai chegar hoje, ela vai fazer isso. Você tem toda aquela rotina que ela fazia que você espera que ela chegue. Com o tempo, você sabe que ela não vai chegar e ela vai entrando. Aí você vai entrar na sua vida normal e vai trabalhar, vai fazer as coisas. Então, uns 3 meses dá para a pessoa diminuir. Mas eu falo que o primeiro ano é um ano mais difícil, porque vem Natal, Ano Novo, dia de aniversário, minha mãe fazia isso, meu pai fazia aquilo. Então eu falo que o primeiro giro no ano, do dia que morreu até fechar o ano do ano seguinte, é o ano mais difícil, porque Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, era isso, era aquilo, aquilo. Essas datas comemorativas no primeiro ano, elas doem muito mais. Depois a tendência é que elas doam menos e elas sarem, mas você lembra e vive para frente. Né? Obrigado, tá ótimo, tá super perfeito. Teria outras perguntas dentro disso que está surgindo aqui agora, mas eu acho que hoje a live a gente tem que pegar um pouquinho de cada assunto. Eu gostaria de mudar agora para um outro assunto. Com relação a desejo, eu já estudei isso junto com psicólogos também, que o desejo, na verdade, é a falta completa. Ele não tinha desejo de nada porque ele estava vivendo algo que estava suprindo. É igual a criança no ventre da mãe, né? Ela não sente desejo, porque ela tem tudo ali. Ela tem alimento, ela tem calor, ela tem tudo que ela precisa. Então, partindo desse pressuposto que o desejo é a falta de alguma coisa, então o homem, quando estava lá no Jardim do Éden, lá, ele pecou, saiu daquela presença maravilhosa e começou a sentir falta das coisas, né? E só que a pessoa, a gente, acha que a completude está no outro, né? Mas não, ou nas coisas que a gente acha que é. E eu acho que é aí que entra a figura também de Jesus, né? Que dá essa restauração da nossa natureza. O que você fala sobre a questão do desejo, a falta de, como é que seria essa completude? Em psicanálise, a
gente fala que o desejo é que move o ser humano. Na verdade, em psicanálise, o desejo você nunca vai ficar satisfeito. É aquela história, quando você consegue uma coisa, é aquela questão da alegria. A alegria e a felicidade são duas coisas diferentes. A alegria é quando você consegue uma coisa que você queria. Mas depois que você consegue, com o tempo, você já satisfaz com ela e quer outra. Então ele fala que o desejo desliza. Ele vai saindo de um lugar para o outro. É essa falta. Claro que existe um lado normal e saudável da falta, porque o ser humano é imperfeito e o ser humano tem que buscar. Ele não tem, ele saiu desse estado paradisíaco aí que você falou de integridade, de não ter, saiu fora do equilíbrio dele e ele tem que correr atrás. Tanto que Deus depois falou com Adão que ele ia comer pelo suor do trabalho dele. Quer dizer, ele passou a ter um trabalho para conseguir as coisas, para ele se alimentar e para viver e fuma disso. Então, fica muito essa questão do ser humano. Então, o desejo está ligado à falta. Você sempre vai desejar aquilo que falta, dentro de uma noção básica da coisa. Claro que as pessoas podem supervalorizar as pessoas e as coisas. Aí já é uma questão mais complicada do desejo, né? E aí entra aquela questão, a alegria ela é temporária e a felicidade é um conceito muito maior, que ela depende não só do que você tem, mas do valor que você dá. Claro, se você tem ótimas condições materiais e sociais, isso aí é ótimo. Mas existem pessoas que têm essas mesmas condições, são atores hollywoodianos, e, no entanto, estão com uma vida totalmente... Né? Quantos deles suicidam, quantos deles usam droga? Se fosse só a quantidade de dinheiro, status e beleza, ator e atriz hollywoodiana estavam no paraíso, né? E muitas vezes a coisa não funciona por aí. Então isso também tem muita força espiritualmente falando, porque sim, são as sim. coisas. O ser humano tem dois vazios interiores, na minha percepção desses anos todos. Ele tem dois vazios exteriores. Um espiritual, que só é enchido, cheio pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, e um vazio psicológico. Então, muitas vezes as pessoas acabam, ainda mais nessa época que as pessoas enfatizam em excesso o exterior em detrimento do interior. Se o exterior é importante, ele obviamente tem a função dele, não é uma questão de um ou outro, é um e o outro, só que na ordem de importância, o interior é superior ao exterior, porque o interior é que dá sentido ao exterior. Por isso que se a pessoa não tem uma qualidade de vida interior, ela supervaloriza o exterior. E aí os bens materiais para ela, o status, ganham uma proporção muito grande. Não que ela não possa ter bens materiais e status, mas se ela tiver uma qualidade interior e principalmente espiritual, ela pode ficar satisfeita, porque mesmo que a pessoa consiga muitas coisas, ela se torna um eterno insatisfeito. Depois é trilionário, quadrilionário e morre ainda insatisfeito, porque não resolveu tudo. Não preencheu o vazio. É uma insatisfação, que é um buraco que nunca... É um buraco negro. Tudo que você joga ali, ele vai comendo e vai sumindo e fica... Eu lembrei de um versículo daquela sacola furada, né? Que você coloca o dinheiro parece que é... Eu não lembro o versículo bíblico, não lembro... Mas é aquela questão de que era um saco furado. Tudo que você joga ali vai embora. Todo dinheiro que você joga ali vai embora. Não fica, não sobra. Mas no sentido psicológico, você nunca está satisfeito. Por mais que você tenha milhões, a pessoa nunca está satisfeita. Ela tem um buraco. É aí que entra nosso caso, graças a Deus, Jesus, porque a gente, às vezes, muitos não têm nem condições financeiras, mas tem essa sensação de completude. O próprio Dostoiévski, né, falou que o homem nasceu com um buraco do tamanho de Jesus. Então, nesse ponto, a gente crê nisso, né, que Jesus completa.
E aí, sem essa completude, você nunca atinge. Por isso que eu falo, são dois vazios interiores, sendo que o vazio espiritual, obviamente, como Dostoiévski diz, já é um buraco que, se não for. Esse é um buraco que só pode ser preenchido por Jesus. Quer dizer, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro Deus que você colocar ali, não encaixa exatamente naquela forma e o negócio não Dinheiro funciona. algum, Então, né, vai sim, a tampar esse questão buraco. espiritual. A questão espiritual, ela dá um sentido muito grande na vida, tanto no presente como no porvir. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que comprar as coisas que nós temos, aquele negócio todo. Mas no exato segundo que nós, a grande maioria das coisas, se não a totalidade delas, vai ficar por aqui. Então elas são úteis? Sim, são úteis. Não é uma coisa excluindo a outra, é uma coisa complementando a outra, com a prioridade do espiritual. Então você tem que, eu falo que tem uma frase que eu mudei ela um pouco, que ela diz assim: viva como se, a frase é: viva como se Jesus fosse voltar hoje. A frase original é: viva como se Jesus fosse voltar hoje, mas planeje como se Jesus fosse demorar. Para mim é exatamente isso. Você tem que viver espiritualmente, você está preparado para que, se Jesus voltar um foguete para levar para o céu, a pessoa ia querer ir no último foguete, na última hora, na última cabine, ia querer que o piloto esperasse mais um tempo. Como o piloto vai ser um anjo, ele vai subir e vai sobrar. O coração dele está mais agarrado na terra do que no céu. A gente tem que viver com o pé na terra, mas com o coração e a mente no céu. Aí, na hora que Jesus chamar, você não vai ficar triste porque você deixou de fazer uma porção de coisa na terra. Você vai ficar alegre porque tem muita coisa te esperando no céu. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês que não seguem o Instagram do Dr. Dalton, segue aí, Dalton Ricaldoni. Ele sempre coloca as frases dele, os pensamentos dele, a gente acompanha, é muito legal. Mas, Dr. Dalton, tem uma outra pergunta aqui de um outro seguidor nosso que faz o seguinte: qual a parcela... A primeira é a seguinte: o próprio isolamento, está falando muito de isolamento, tem favorecido a depressão. Isso é uma frase que está aí. Você concorda com essa frase? O que pode ser feito para se identificar o início, o que fazer quando realmente essa depressão, de fato, se instala? O isolamento não gera a depressão em todo mundo. Ela normalmente aumenta a depressão das pessoas que já têm dificuldades nessa área. Aí ela potencializa o negativo. Agora, o isolamento, na verdade, a pessoa deprimida, ela quer o isolamento, né? Não, ao contrário. Não? Muitas pessoas... mas o isolamento, muitas pessoas... Existem pessoas deprimidas, mas que elas são mais extrovertidas e gostam de sair. Então, a pessoa deprime mais porque as possibilidades são menores para ela poder extravasar. O deprimido, numa condição muito grande, muito deprimido, ele quer um quarto escuro. Ele não quer sair do quarto escuro. Por isso que ele tem que tomar um medicamento para ele sair dessa condição, para depois poder ser trabalhado psicologicamente. Então, assim, gera uma tensão em todo mundo, gera uma insatisfação, mas ela não precisa virar uma depressão. Mas aquelas pessoas que já têm uma questão mental, né, da saúde mental, elas acabam ficando mais sensibilizadas e ficando mais deprimidas. E é aquilo que eu sempre falo: você tem que, em vez de você se deixar levar pelo negativo, você tem que ligar o positivo. Só que muitas vezes as pessoas mais negativas, elas acabam elas enfatizam o negativo. Você lembra de uma frase no meu Instagram, aquela história da questão da negatividade? A pessoa negativa enfatiza a dificuldade e a pessoa positiva enfatiza a oportunidade. É essa mesma relação. A pessoa negativa vê o ruim, enfatiza o ruim. E a pessoa positiva enfatiza o positivo. Aí é uma relação que aumenta a coisa. Mas tem pessoas que têm mais
probabilidade ou mais pretensão, né? Propensa a esse tipo de situação. Fico vendo, quando vê essa pergunta, eu fui à Bíblia e vi uma parte da Bíblia que eu achei super bacana sobre depressão. E agora é que eu quero entrar porque muitas pessoas estão vivendo esse momento e, de fato, estão deprimidas, estão chateadas. E como realmente sair dessa situação, né? Qual seria, talvez, alguma técnica terapêutica? Eu fui buscar na Bíblia, né? Falei, pô, será que a Bíblia fala de técnica terapêutica? E eu vi lá em 1 Reis, no capítulo 19, uma história muito interessante em que Elias foge para o monte lá, para um lugar chamado Horebe. Elias tinha acabado de matar 400 profetas à espada. E aí, da noite para o dia, a mulher lá, Jezabel, fala com ele, vou te matar, você fez coisa que não devia. E ele ficou com medo e fugiu. Quer dizer, ficou com medo de uma mulher. Ele matou 400 pessoas. E a história é muito legal, que ele teve medo, fugiu, e ele começa a questionar Deus e querendo até morrer. Ele fala assim, me mata, Senhor, eu já cumpri o que eu tinha que fazer, eu estou com muito medo. E ele fica naquela situação ali de medo, de depressão. E ele procura fugir, e de fato ele foge, fica debaixo da árvore. O que Deus faz? Isso que eu acho muito legal. A história a gente vai ver, está no capítulo 19. Deus dá comida, fala do problema, aí ele fala do problema, começa a chorar, e aí Deus fala, não, vai lá descansar. Ele volta, descansa. Aí Deus volta de novo, fala de novo do problema. Quer dizer, esse enfrentamento eu acho muito legal. E dá comida, e dá água, e depois Deus fala assim, agora sim, agora nós podemos conversar. E aí, então, passa aquela história toda, que vem uma brisa suave, e fala com ele, ele se sente mais. Não é isso? Uma coisa interessante que você falou é o seguinte, você vê como é que é o ser humano, né? O Elias é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fez e tinha intimidade, tanto é que ele estava conversando com Deus. Ele orou e parou de chover, ele orou e choveu, quer dizer... Agora tem uma coisa interessante que eu acho, é o seguinte, o estresse, você imagina aquela história que ele estava vivendo anteriormente àquilo, né? Ele até achava que ele era o único profeta que sobrou, né? O único homem que sobrou entre os profetas. Deus falou que tinha mais 7.000, né? Quer dizer, mas você imagina, ele já devia estar guardando uma tensão da Jezabel querendo matar ele, de todo esse processo. Aí ele tem aquele negócio que ele faz, que ele junta os 400 profetas de Baal, e ali você vê que ele fica um tempo, praticamente um dia, aí os profetas de Baal tentam chamar o Baal está dormindo, aquela história toda que ele vai colocando, e aí depois ele ora a Deus, Deus põe fogo, lambe a água, aquele negócio todo. Mas eu acho que ele já vinha de um estresse, com essa tensão, porque na verdade aquela mulher não queria matar ele só ali, ela já sempre quis matar ele, então ele sempre... Como aquele estresse todo que ele viveu, que ele sai dali, ele está exausto, ele ficou com medo dela, aí é que você entra, você vê o ser humano muitas vezes, ele acaba deprimindo pelo estresse. É claro que ele era um homem de Deus cheio do Espírito, mas aí é que tem um negócio interessante, a gente é um ser humano, você não deixou de ser ser humano, e ele tem um estresse, e quando ele tem esse estresse, ele vai sair. Ele vai embora. É o primeiro momento, ele vai embora. E é interessante que o anjo dá ele comida, igual você falou. Ele chegou lá, ele foi tratado por Deus. Deus tirou ele esse tratamento terapêutico de Deus, eu acho isso muito legal. Essa paciência de Deus com ele. Não, e mais interessante que ele estava tão exausto que ele dormiu, o anjo acordou, deu ele comida, ele dormiu, o anjo acordou e deu ele comida. Vamos dizer assim, ele dormiu. Aí ele começou, porque a pessoa, quando ela começa a ficar estressada, e com uma perspectiva negativa de alguém querendo matá-la, no caso, ele começa a ficar negativo.
Aí é que entra o problema da negatividade. Na hora que você absorve a negatividade e começa a deixá-la crescer, você acaba ficando numa situação muito... E ele estava exausto, tão exausto daquele processo todo, que ele ficou com medo dela. Quer dizer, ele poderia matá-la de qualquer jeito, se ele quisesse. Ela não ia matar ele. Ele poderia matá-la de qualquer jeito. Ele não mandou cair fogo. Ele não, mandou, não. Ele não pediu a Deus para jogar fogo do céu. Fala, Deus, joga uma faísquinha na cabeça dela aqui, torra ela aqui. Quer dizer, assim... Mas ele sentiu o peso. Aí ele foi tratado por Deus. Aí ele estava se sentindo um zero à esquerda. Deus trabalhou. Aí Deus fez a provoca psicoterapia. nele o enfrentamento. Ele tem que falar do assunto, né? Deus toda hora chega ontem aí. Fala com ele, ele tem que falar, ele tem que enfrentar o problema. Né? E normalmente o depressivo, ele gosta de ficar num quarto escuro. Ele arrumou uma caverna lá, entrou para dentro e ficou ali. Aí Deus tirou ele da caverna e mandou ele voltar. Depois que Deus sabia que já tinha curado ele fisicamente, já estava bem, ele mandou ir. Aí ele volta, aí ele vai para aquela mulher de Sarepta, onde ele faz o negócio do bolo. Eu acho um grande ensinamento de Deus aí nessa parte da terapia mesmo, porque Deus poderia muito bem estralar o dedo, falar ser curado e pronto. Mas não, teve paciência, né? Você vê que em situações psicológicas, trazendo para o nosso dia a dia aqui, existem formas desse tratamento, né? E aí entra o seu trabalho, que não só é espiritual, porque ele não estava longe de Deus, ele conversava com Deus. Então, não, ele era crente e continuou crente, ele não desviou, ele só estava exausto, ele não estava aguentando. Agora, uma coisa importante que eu falo são os pastores. Pastor normalmente é uma pessoa que guarda muita coisa sozinho. E pastor é gente. Pastor é gente. Pastor fica deprimido também, né? Pastor fica deprimido. Ele fica deprimido porque muitas vezes tem muita cobrança, muita expectativa. E uma coisa que eu acho fundamental nos pastores. Os pastores têm que aprender a amadurecer os membros. Porque se você for um pastor que tem dois tipos de líder na empresa. O líder que é o líder que amadurece o membro e os funcionários que gostam de funcionários imaturos. Funcionários imaturos só fazem o que você manda. E quando você não estiver lá, eles não fazem. Funcionários maduros, só que é o seguinte, você tem poder sobre eles. Agora, tem muita gente que tem medo do outro passar na frente dele. Aí, se você for amadurecer as pessoas, quando você estiver lá, elas trabalham. Quando você não estiver lá, também elas trabalham. E aí é aquela história. A igreja é uma família que nasce gente atrás de gente. Então, os irmãos mais velhos amadurecem os mais novos. Se você ensinar o outro a crescer, ele vai ficar maduro e vai ajudar o outro irmão mais novo. Aí ele tira a carga do pastor. Agora, se você tiver 200, 300, 500 membros que tem que ir até você para pedir para você responder as coisas para ele e arrumar. É igual psicólogo. As pessoas muitas vezes querem que eu falo para ela o que ela vai fazer. Se der certo, o mérito é dela. Se der errado, a culpa é minha. Então, o meu negócio não é dar a ela a resposta, é ajudar ela a pensar os prós e os contras. Eu sempre falo com meus clientes, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Você vai fazer uma escolha, mas vai ter que assumir a desvantagem daquela escolha. A pessoa imatura quer só a vantagem, mas não existe isso. Eu também quero só as vantagens. Se elas tivessem só a vantagem, eu teria pego elas há muitos anos. Né? Só que a vida não é assim. Então, o pastor é um ser humano que muitas vezes fica sozinho, tem uma demanda muito grande, e muitas vezes, quando ele vai segurando, e se ele quiser ser o super-homem, dali uns anos ele já não aguenta mais. Então tem que amadurecer o membro, para o membro ser como uma família de vários irmãos, que hoje já não tem tantos, os mais velhos educavam os mais novos. Né? À medida que ia crescendo, que ia juntando 6, 8, 10 filhos, os pais colocavam, e a mãe especialmente, colocava os mais velhos para ajudar os outros, porque não dava para tomar conta de todo mundo. A igreja é uma família que sempre cresce, que os mais velhos têm que educar os mais novos, para eles educarem as gerações que vêm depois dele. Aí você não estressa tanto, porque você tem crente maduro.
Agora, crente imaturo vai sempre achar ruim, vai querer sair da igreja, e você vai ter que ficar passando a mão na cabeça e muitas vezes você não vai. Por isso que muitas vezes, por exemplo, já falei com você na outra live, o pastor foi me chamar para pregar na igreja dele, eu falei com ele, se a minha, você pode ter certeza, a minha pregação com certeza não enche, mas ela corre o risco de esvaziar a igreja, porque eu vou pregar o que... Não me chama para pregar, não, porque encher ela não enche, não. Mas você sempre faz sucesso lá conosco, graças a Deus. Ó, essa live está maravilhosa. A gente já falou de desejos, nós já falamos aqui de que mais? De depressão, já falamos de estresse, de luto. Agora eu quero mudar um pouco aqui e falar sobre ansiedade, o transtorno de ansiedade, quais seriam esses sintomas, mas, na verdade, diz que a ansiedade é o excesso de futuro. A nossa amiga Dani aqui. É verdade? Isso aí procede? Diante dessas incertezas aí da vida? De uma certa forma, é esse excesso de futuro, da mesma forma que a depressão é um excesso de passado, que a depressão vem de uma perda que vai aumentando ao longo do tempo, mas o problema da ansiedade é a insegurança. Como ninguém é 100% seguro, existe um nível, por isso que muitas vezes você ouve as pessoas falarem, por exemplo, que existe um nível básico de ansiedade que as pessoas chamam de normal, ou se não, de até faz parte da vida. Na verdade, é porque não tem como tirar mesmo, tem uma base mínima de ansiedade. Você vê que a Bíblia fala, não andeis ansiosos, quer dizer, você vê que é uma ansiedade humana. Só que a ansiedade, quanto maior a insegurança e quanto mais rápido você trabalhar essa ansiedade, essa insegurança, por mais que a pessoa não fique perfeita, ela fica mais segura. O antídoto da ansiedade é a segurança, que você também não vai ter 100%. Mas, por exemplo, diante de uma situação, aí entra aquela história que eu sempre coloco. Eu não tenho nem como deixar de colocar. É a questão da pessoa, muitas vezes, imatura ou negativa, ela pode não ser negativa, mas imatura, mas ser negativa. Se ela começa a olhar o negativo, ela começa a investir no negativo, aquilo fica pior ainda. A questão você sai da ansiedade, do medo, a partir de você começar a pensar o que você vai fazer se aquilo acontecer. Normalmente, a pessoa que tem uma ansiedade muito grande, ela já vive pensando quando aquilo aparecer, aquilo vai aparecer. Como ela alimenta essa negatividade, ela já vai ficando insegura. Se ela trabalhar, eu chamo de preparação psicológica, de A a Z, o que eu vou fazer naquela ocasião, disso, daquela forma? Se você tiver uma preparação psicológica do que você vai fazer, primeiro que você tem que preparar num período tranquilo, porque na hora que você está no meio do furacão, não dá tempo de ficar raciocinando. Mas se você já tem uma coisa elaborada, é mais fácil de puxar. Eu vou te dar um exemplo mais fácil de você entender. Quando uma pessoa vai procurar um emprego, ela já pensou o que ela vai falar com o entrevistador. Ela não vai chegar lá simplesmente e ficar esperando o cara falar e ele vai responder. Ele já tem todo o discurso que ele vai falar. Ou seja, ele já pensou o que ele vai falar. Essa é a preparação psicológica. Quando ele estiver na frente, pode ser que ele não vai falar tudo igualzinho, mas o que ele pensou, grande parte ele vai falar. Essa é a preparação psicológica para fazer uma coisa. Então, a preparação psicológica, o que eu vou fazer se acontecer? Como, quando acontecer, eu tenho uma forma de agir, eu começo a ficar mais forte. E como eu sempre digo que a assombração sabe para quem aparece, ela aparece para quem tem medo dela, ela vai deixar de aparecer porque você conseguiu lidar com ela e ela some. Agora, quando essa ansiedade sobe muito e ela vira uma síndrome que a pessoa aí tem... Aí virou uma patologia, né? Aí já vira um problema. Ela ganha uma proporção muito grande, a pessoa acha que ela está morrendo do coração, né? Quando ela está achando que ela está tendo um problema.
Porque a ansiedade, eu vejo ela normal, como uma coisa normal, todo mundo tem que se preparar. Ah, amanhã eu vou ter uma live com o Dr. Dalton, tem que me preparar de alguma forma. Isso é salutar. Agora, quando existe esse transtorno mesmo, aí já entra a patologia, né? Assim, você foge de si, foge da sua razão, aí você perde o controle. Aí é uma ansiedade perigosa, né? Porque a ansiedade, eu creio, está presente em todo ser humano, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Não Mas tem jeito, não, não. A ansiedade não tem jeito porque você teria que ser 100% seguro. Mas a síndrome do pânico é o aí, ápice da ansiedade. Ela é o ápice da aí é ansiedade porque exagero, aí aí você foge do tem um controle. fisiologicamente, parece que você está morrendo de um infarto. Por isso que, por exemplo, foi levado um cara num consultório para mim, a namorada dele levou ele para mim, mas ele estava passando mal. Mas eu conversei com ele um pouquinho e falei com ele, leva ele para o hospital. Eu não vou fazer terapia num cara que de repente você tem um problema do coração ali mesmo, ele morre ali na minha frente. E terapia e psicologia não resolve isso. Então a primeira coisa, e parece que quando ele foi lá, ele tinha um problema, já tinha síndrome do pânico, ficou um tempo no hospital, então quer dizer, não tem, síndrome do pânico é uma coisa como se fosse um infarto. Aí Como já não é tem um como dar? transtorno, né? Já foge, já é um transtorno, já é algo realmente complicado. Agora Mas eu acho, pode é uma falar. ansiedade que foi subindo ao longo do tempo e não foi trabalhada no início. Esse é o grande problema das coisas. Se elas forem trabalhadas no início, elas resolvem mais rápido e você tem mais qualidade de vida. Se elas forem trabalhadas depois, você até resolve elas, mas tem uma perda grande de tempo e que pode melhorar dali para frente. Então a nossa função seria o quê? Desacelerar o cérebro, ter controle disso, tentar. É, Porque é eu aquilo que penso. você falou. Eu sei que eu vou fazer a live com o Dalton amanhã, como eu sei que eu ia fazer a live com você. É claro que a gente tem um pouco de ansiedade, assim, como é que vai ser, o que eu vou fazer. Mas aí, em vez de eu ficar angustiado, que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, não, espera aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, isso, isso. É o que você falou. Essa é a preparação psicológica para eu ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquilo e para todo mundo ficar mais tranquilo. Eu não sou psicólogo, claro, mas Jesus nos ensina um negócio maravilhoso, que eu acho top demais, eu acho maravilhoso. Quando o Mateus 6, né, ele fala ali sobre essa questão de ansiedade. E ele começa a falar: observe as aves do céu, olha para você ver, elas não semeiam, elas não colhem nada, mas tem comida para elas. Então começa a olhar essas pequenas coisas, larga, né, o problema, para de se preocupar com essas situações fora de controle, olha para as coisas simples, né? Porque eu penso que não é a agitação que traz a nossa ansiedade, isso traz estresse. Mas o apego que a gente tem às coisas é que é a ansiedade que gera esse transtorno. Concordo com você. A agitação gera o estresse. Mas, na verdade, você vê que ele fala, né? O problema, muitas vezes, é o padrão, o que a gente quer. Quando ele fala que os passarinhos são alimentados, as coisas são alimentadas, quer dizer, você vai ter o que comer. De uma certa forma, você vai ter o que comer. Só que, muitas vezes, o ser humano tem uma insegurança do presente e do futuro. E por isso que, muitas vezes, a gente trabalha, guarda dinheiro, tenta fazer esse tipo de controle. Por Mas isso tem essa gente visão que futura, né? O futuro é que nos traz. você está pensando no futuro, né? E esse futuro pode ser de curto prazo, pode ser daqui a algumas horas, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, ou como pode ser daqui uma questão de anos. Mas, na verdade, muitas vezes fica aquele medo, aquele medo. E aí entra aquele negócio, né? Deus não vai te deixar na mão, né? Deus tomou conta de Jesus, né? De uma forma ou de outra, ele tomou conta de Jesus. E Jesus teve o que comer, teve o que fazer, até o dia que ele teve que morrer, e ressuscitou e foi para o céu. Mas a gente muitas vezes acaba. Mas aí já é o grau de insegurança. Claro que nós temos que trabalhar, a fonte correta de ganhar dinheiro é o trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que economizar dinheiro, temos que fazer o que está dentro do controle que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que também ter uma tranquilidade diante de Deus, né?
Outra coisa que a pandemia vai fazer é essa. Além da questão da saúde mental, tem a questão financeira, né? Porque ela vai mexer com o financeiro de todo mundo, como mexe com a empresa de todo mundo, porque não tem jeito. Mas aí é que está o negócio. A gente tem que caminhar. Se você começar a ficar angustiado e isso diminuísse o tempo, aumentasse, a pandemia acabasse mais rápido, estava valendo a pena. Mas você só vai sofrer no mesmo lugar e muitas vezes o tempo não vai andar porque você quer isso. Então é um negócio realmente complicado. Mas é depender de Deus, ter segurança em Deus e fazer o que você quer, mas sem ficar com aquela angústia toda de que a pessoa mais negativa, ela vai sempre pensar muito negativo, vai sofrer de antemão. O problema da pessoa negativa é que ela sofre de antemão. Ela morre de véspera, né? Ela já tá esperando que aquilo aconteça. Aí, graças a Deus, muitas vezes não acontece como ela prevê, ela vai ter um estresse porque ela vai gastar muita atenção e à medida que Deus a abençoar e proteger, ela não vai ter aquele problema, mas ela está morrendo de véspera, quer dizer, ela está cada vez sofrendo por uma coisa que pode acontecer, mas que talvez, e graças a Deus, a maioria das vezes não acontece, mas ela sofre de antemão. E aí o dia que acontece, ela vai falar, não falei que ia acontecer. Então, assim, Jesus também nos traz, né, essa reflexão que a gente deve ter essa atitude mais contemplativa, olhar as pequenas coisas, valorizar as coisas pequenas, né? Parar de pensar numa coisa muito grande e começar a viver o dia a dia de forma tranquila, evitando essa ansiedade. Eu acho que o grande problema é esse mesmo. Jesus fala que a gente deve ter uma prática diária disso. Essa oração mais contemplativa, ao menos de pedir, né? Agradece mais, né? Seja mais grato pelas coisas que você tem, né? Gratidão é um negócio importante aí, não é? Fundamental, né? Fundamental, né? Porque ele quer que a gente ore, colocando a petição diante dele e com a ação de graça, né? Quer dizer, você já pede agradecendo, né? Tá, agora é o seguinte, aí é que está um negócio. Nós vivemos, o crente vive em duas dimensões ao mesmo tempo. Ele tem que viver na perspectiva do espiritual, mas ele vive na perspectiva terrena. E se a gente entra na cultura, e aí é que está até onde é um ponto de equilíbrio saudável, se você entra na cultura, como é que fica isso? Porque hoje as pessoas estão correndo atrás de dinheiro cada vez mais. E aí é que entra um negócio para você ter essa tranquilidade de olhar as coisas, você tem que olhar ela muito numa perspectiva de Deus. Não significa que você não vai trabalhar, não significa que você vai fazer as coisas, mas muitas vezes as pessoas gastam uma quantidade de energia muito maior do que precisa. E uma coisa irônica, a gente que é crente, se você batalha demais e esquece do relacionamento com Deus, você labuta muito e muitas vezes pega pouco proporcionalmente ao gasto psicológico e físico, nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? E quanto mais você entra nessa loucura, né, de pensamentos ruins, de coisas ruins, de ansiedade, fala um pouquinho, agora entrando na psicoteologia, né? Porque a gente também é formado por interferências espirituais, não é só o que a gente está vendo aqui. Existe algo que interfere. O diabo nos ataca nessas brechas, são chamadas feridas. Ele pega exatamente essas brechas para atacar e potencializar aquilo, né? E age de acordo com a estrutura psíquica de cada um naquele momento, ali, de cada indivíduo. Como é que você acha? Como é que eu concordo com você blindar mais isso aí? Eu concordo com você plenamente pelo seguinte, e é uma coisa, eu converti nas férias entre o segundo e o terceiro período de psicologia. Eu converti ali. Eu comecei a namorar uma moça que hoje é minha esposa e é crente, é filha do São Vicente e da Dona Dulce, que são membros da Lagoinha, da Renascença. E ali, quando eu converti, já dentro do curso de psicologia, uma compreensão, apesar de ter buscado sempre espiritualmente, mas numa perspectiva católica, eu sempre busquei a Deus, eu converti em 15 dias, foi por isso, porque eu fui em 2 cultos da Renascença. O primeiro foi uma bênção, mas eu não lembro se tinha pregação. No segundo eu converti. Mas o que eu falo é o seguinte, eu comecei a pensar o seguinte,
O ser humano, muitas vezes, eu vou colocar o seguinte, as questões psicológicas não resolvidas, eu vou usar como exemplo as feridas, um machucado, né? Eu fui menino, você foi menino, a gente cai e machuca. O diabo, aquele machucado, se ele sara, ele vira uma cicatriz que não dói mais. Dói quando você caiu, que você ralou. A impressão que eu sempre tive logo dessa parte é que se eu trabalhasse as questões psicológicas das pessoas e fechasse a ferida, o diabo não tinha como atrapalhar. A impressão que eu tenho muitas vezes que eu falo que quando a ferida está fechando, o diabo enfia o dedo sujo dele, obviamente no sentido simbólico, dentro daquela ferida e abre a ferida. Então ele fica alimentando a negatividade. Hã? Desculpa estar te cortando, mas nós temos, já me avisaram aqui, nós temos 1 minuto e meio, o próprio Instagram está avisando. Então, deixa à vontade e certamente cenas de um próximo capítulo. Vamos voltar a conversar, tá muito bom. E você tem 1 minuto e meio aí para a gente finalizar. Não, 1 minuto e meio não, porque você tem as suas despedidas. Mas a questão é o seguinte, se deixar a live tinha que ser 5 horas, mas vamos fechar isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, existe sim o mundo espiritual, tanto benigno quanto maligno. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo num lugar que é totalmente contrário ao lugar de Deus. O que é valorizado na terra não é valorizado no céu, e o que não é valorizado na terra é valorizado no céu. É uma inversão de valores. E tem o diabo, a carne, né? E o mundo. Então, realmente, nós vivemos... Por isso, a cultura é o contrário da cultura de Deus. Agora, eu vou ficar em silêncio para não atrapalhar, para você fechar... Não, tá tranquilo. Vamos... Eu quero te agradecer mais uma vez, né? O convite de participar conosco. Foi muito bom, muitas pessoas acompanharam. Tem sido muito bom.